quero ler dois versículos da palavra de Deus que se encontram em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e o versículo 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É uma das, talvez a principal arma usada pelo diabo contra o ser humano é a enganação. Ele tem levado as pessoas a uma cegueira. Ele tem cegado o entendimento. Por quê? Porque o diabo sabe que existe um evangelho verdadeiro. Aqui no versículo 3, o apóstolo Paulo diz que se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, porque o evangelho fica encoberto para os que se perdem, porque o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. E essa é a artimanha do diabo, a enganação. Ele é um enganador. E nos últimos tempos a gente tem percebido que tem se levantado muitos falsos profetas, falsas mensagens e enganando muitas pessoas. Então, olha só, algo interessante. A gente, eu percebo que o diabo, eu percebi, né, a gente analisando a palavra de Deus, buscando entendimento no Espírito Santo, a gente percebe qual a forma que o diabo age. E o diabo eu não quero fazer a apologia do diabo, porque o diabo é um perdedor, é um derrotado. A sentença dele já está decretada. Só que ele tem essa arma aí, que é a enganação. Ele cega os olhos das pessoas. E interessante que uma forma que o diabo tem agido é exatamente usando seus falsos profetas para pregar o evangelho falso. Por que é o falso? Porque tem o verdadeiro, é muito parecido. Então, observe uma coisa. Eu creio que você já ouviu assim, olha, se você tem uma doença incurável, venha para Deus, venha para Jesus, que Deus, ele faz o impossível, ele pode curar a sua doença. Basicamente por aí. Venha para a campanha do impossível. Se você tem uma causa na justiça, então venha que Deus soluciona essa causa na justiça. Se você precisa de um emprego, venha para a campanha das portas abertas, que Deus tem um emprego. Se você é, precisa de uma casa, precisa de dinheiro, venha para Deus. Deus tem dinheiro também, Deus tem prosperidade e tal. É sempre no intuito de que Deus, você se aproxima de Deus e Deus vai fazer o que você quer. Deus vai solucionar o seu problema, né? Então, esse é um evangelho falso sendo pregado que induz a pessoa a se aproximar de Deus por interesse próprio, no intuito de que Deus faça a minha vontade. Não é mais seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, não. É que seja feita a minha vontade. E aí a pessoa crê em Deus, que todo mundo crê em Deus, né? 99% das pessoas crê em Deus. Mas o que significa crer em Deus? As pessoas estão aprendendo com o evangelho falso, e esse evangelho é que tem cegado. O Deus desse mundo tem usado quando fala o Deus desse mundo, é o que domina esse mundo. Esse mundo, ele é um sistema que está agindo, e por trás desse sistema é o diabo que está agindo na política, na religião, na mídia, no esporte, na economia, no sistema de informação. Em tudo o diabo está agindo. Ele usa o poder de influência que ele tem nesse mundo para cegar o entendimento das pessoas, porque ele sabe que existe um evangelho transformador, que quando a pessoa
tem acesso a esse evangelho, ele pode ter a vida dele totalmente transformada. Ele chega na salvação, ele vai conhecer a Jesus, ele vai chegar na fonte da riqueza verdadeira. E evangelho significa boas novas, ou seja, boas notícias e novas do reino do céu. É uma informação nova, boa, que vem do céu. E por isso que o diabo tem cegado o entendimento das pessoas. Tem agido dessa forma para enganar, para as pessoas não chegar nesse evangelho verdadeiro. Então, aí ele vai agindo e usando o sistema dele. Olha só uma frase de Jesus. Quando Jesus, a oração sacerdotal de Jesus, fala algo interessante. João capítulo 17, o versículo 16, diz assim: Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus dizendo, orando, isso aqui é a oração sacerdotal de Jesus, são palavras de Jesus, não são do mundo. Se eu já tenho um encontro, já tive um encontro com Jesus, e eu tenho o Senhor, eu estou no caminho que é o Senhor Jesus, então ele fala, eu não sou, eles não são do mundo. Se nós não somos do mundo, da onde nós somos então? Se nós não somos o mundo aqui que Jesus fala, é exatamente esse sistema aí, ao qual o Deus desse mundo tem cegado o entendimento das pessoas. Se eu não sou do mundo, eu sou um cidadão do céu, que é exatamente a mensagem do Evangelho leva a gente a colocar a mente em que nós não somos desse mundo, não somos cidadãos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. Essa vida aqui, ela tem o começo e o fim dela. Aqui é uma passagem. Nós somos cidadãos do céu, é isso que Jesus diz. Não somos do mundo. Se eu não sou do mundo, então não tenho que ficar preocupado com as coisas do mundo. E esse evangelho ele é muito agradável. É o evangelho que diz assim, olha, vai para Deus que Deus tem a solução para o seu problema. Se você quer uma prosperidade financeira, Deus tem lá. Dá a impressão que Deus é um advogado que desembarga problema na justiça, por dinheiro sair lá, para o juiz. Deus é BNDES que financia a casa para a pessoa, dar a condição da pessoa ter uma casa. Olha só, sabe o que uma pessoa deve fazer? Quando a pessoa tem um sonho de ter uma casa própria, ter um carro, de prosperar, sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que sair cedo e trabalhar, empreender alguma coisa, ter uma ideia e trabalhar e desenvolver essa ideia dele, fazer hora extra, trabalhar nas suas folgas e se virar. E sendo crente ou não sendo crente, buscando a Deus ou não, ele vai conseguir dessa forma aí, Deus. A gente tem que agradecer a Deus pela saúde que Ele nos dá, pela inteligência, pela força. Todo dia de manhã, ó Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem me dado, pelo ar que o Senhor tem me dado para respirar, por estar me sustentando nessa vida. E muito obrigado, Senhor. E vai à luta e adquire normal. Existe até pessoas que pensam que o diabo está interessado em destruir a saúde, destruir a vida financeira da pessoa, né? O diabo está além disso daí. Ele sabe que existe, que o Senhor ele preparou um lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O diabo sabe disso, por isso que ele tem lutado sempre para deixar o evangelho encoberto, o verdadeiro evangelho encoberto, agindo no intuito de impedir que as pessoas tenham um contato com Deus, que a pessoa se aproxima de Deus com a intenção de conhecer a Deus, de louvar a Deus, de adorar a Deus, de estar perto de Deus e de entender os desígnios de Deus. Então ele usa esse evangelho aí. Olha, se você tem uma doença, como se Jesus fosse o curandeiro, ó, venha para mim se você tem uma doença, que eu quero te curar. É fato que Deus, ele cura a doença, Jesus operou grandes milagres, mas esse não foi o objetivo principal de Jesus. Não é isso. E eu vou ler um versículo aqui, também na oração sacerdotal de Jesus, que diz exatamente qual é a vontade do Senhor Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 24. Achei muito interessante esse versículo aqui. Diz assim: Pai, a minha vontade é que
onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Essa é a vontade de Jesus, para que onde ele está, a gente esteja junto com ele. A vontade do Senhor é que a gente busque a ele não com interesse próprio, com interesse pessoal meu, é que eu entenda que eu tenho que ser um adorador, que eu tenho que me aproximar dele para conhecer a ele, para ter um relacionamento com ele, porque ele nos ama. Ele diz isso, que ele quer estar onde a gente quer que a gente esteja, onde ele está, porque ele nos ama. Ele provou o amor dele por nós. A vontade do Senhor é que a gente tenha acesso a esse evangelho verdadeiro, que é essa escama que o Deus desse século colocou, que seja, que caia por terra essa escama aí, a gente entenda que eu tenho que ter um encontro com o Senhor. Tem um louvor que eu cantava antigamente que fala assim: eu quero é Deus, eu quero é Deus. O salmista fala assim: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti. O nosso anseio tem que ser pelo Senhor, em conhecer o Senhor, em adorar o Senhor, em ser um adorador, alguém que louva a Ele, que está com o coração sempre voltado para Ele, em gratidão a Ele. É isso. Olha, vou ler de novo o versículo, achei muito interessante. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 24. Jesus dizendo, são palavras de Jesus: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo. Ele não diz assim: ó Pai, a minha vontade é que cada um dos meus discípulos tenha uma fazenda, que cada um dos meus discípulos tenha um apartamento de cobertura. Pai, a minha vontade é que meus discípulos sejam ricos, que tenha carro importado. Para isso daí, crente ou não crente, ele consegue isso daí. A vontade do Senhor é que eu conheça a Ele, é que eu tenha um relacionamento com Ele e que eu entenda a verdade do Evangelho, a essência do Evangelho, que é João 3,16, que se falava muito nas mensagens antigas, nos anos 90, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não essa vida passageira, para que a gente tenha acesso à vida eterna. É isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa verdade do Evangelho que o diabo tem tentado enganar e cegar para que as pessoas não cheguem nesse Evangelho. Mas enquanto houver os verdadeiros profetas proferindo essa verdade do Evangelho, ainda vai ser ecoada, vai ser dita aí. E nós temos acesso a esse Evangelho verdadeiro. Amém? Que Deus possa abençoar a nossa vida e que a graça do Senhor seja sempre abundante sobre nós.